Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. Nós vamos dar hoje continuidade aos nossos estudos. Estamos praticamente na metade do capítulo 2, o psicoscópio. Antes de eu passar a palavra para vocês, vou pedir para alguém fazer a abertura dos nossos trabalhos hoje. Eu ia fazer apenas uma pequena introdução. Semana passada, nós iniciamos o estudo do capítulo 2, o psicoscópio. É um equipamento que é utilizado na erraticidade, em que o nosso instrutor, que é o instrutor Aulus, levou esse equipamento para a sala de estudos, que vai ser a sala de desobsessão de uma equipe mediúnica. Esse equipamento vai ser utilizado pelo nosso irmão André Luiz e por Hilário. E por que os dois vão utilizar esse aparelho? Conforme o próprio irmão Aulus já havia nos esclarecido no início do capítulo 2, esse aparelho ele iria ajudar a André Luiz e a Hilário para que eles pudessem ver a aura mental das pessoas que compõem o grupo mediúnico. Ou seja, a partir do exame dessa aura mental, eles iam poder ali ter condições de avaliar os recursos que eles possuíam. Porque na nossa aura mental, que vai se refletir no nosso perispírito, lembrando que o corpo mental é a matriz formadora do corpo perispiritual e que o corpo perispiritual é a matriz formadora do corpo físico, ou seja, vendo essa aura mental, eles iriam ter ali condições de avaliar as verdadeiras intenções de cada um e principalmente as capacidades que cada um poderá ali ofertar no trabalho mediúnico. Então, isso ajuda muito a André Luiz e ao nosso irmão Hilário. Vai ser muito interessante a gente conversar a respeito disso. A gente vai dar continuidade a respeito disso hoje ainda, no capítulo 2. E nós vamos percebendo que tanto André Luiz quanto Hilário, utilizando-se desse aparelho, eles vão perceber muitas coisas no ambiente. E nós vamos perceber que há perguntas e, ao mesmo tempo, há esclarecimentos do próprio Aulus, porque nós não podemos esquecer que isso já é de maneira meio que patente para nós. No primeiro capítulo nós já percebemos isso, que o nosso irmão Aulus, ele consegue sintonizar o pensamento, tanto de André Luiz como de Hilário. Lembrando que essa classe de espíritos, como o do Aulus e muitos outros, que são instrutores, que trabalham com o André Luiz, a comunicação se dá pelo pensamento, como nós vimos no capítulo 1, na introdução do nosso irmão Albério. Nosso irmão Albério foi muito forte nessa introdução, nos revelando, nos trazendo essa ideia de que toda a comunicação ela se processa mentalmente, mente a mente. A comunicação se dá mente a mente. Então, o próprio Aulus, ele demonstra isso de uma maneira muito clara. Por todo o livro, quanto mais nós vamos nos aproximando do final desse livro, nós vamos percebendo cada vez mais que ele vai demonstrando que, enquanto André Luiz e Hilário estão ali fazendo ilações, ou estão ali naquela linguagem que nós vemos no Evangelho, usei na própria semana passada, em que Jesus percebia o arrazoado das pessoas, ou seja, o que elas estão comentando ali de bastidor, e ele já trazia as informações. Na verdade, não é que ele percebia, ele sentia toda aquela vibração, porque as comunicações se dão de pensamento para pensamento, de mente a mente. Então, ele repercutia, ele sentia todas aquelas vibrações do ambiente, estamos todos imersos no fluido cósmico universal, e tendo consciência daquilo, ele ia trazendo os esclarecimentos, ele ia trazendo os ensinamentos. E Jesus ensinava, ele é mestre, né? O mestre ensina, ele vinha nos ensinando. E aqui é a mesma coisa, nós vamos ver aqui de uma maneira não tão volumosa como nós vemos no Evangelho, Cristo, né? O nosso exemplo, o nosso modelo e guia. Nós vamos ver aqui o nosso irmão Aulus muitas vezes utilizando-se dessa sintonia, né? Isso é uma sintonia, né? Estabelecendo essa sintonia, vendo ali, ouvindo, vendo, vamos dizer assim, tendo contato com aquele pensamento, tendo contato com aquela vibração, e mesmo antes da pessoa colocar a pergunta, você já vai ver que o Aulus já está trazendo ensinamento, já vai trazendo tudo o que é necessário. Feito isso, hoje nós vamos começar
praticamente na metade do capítulo 2, a intenção é terminar o capítulo 2. Se houver tempo, até 9h15, eu posso até dar início no capítulo 3, não vejo problema nenhum, que o capítulo 3 é o capítulo que fala da equipagem mediúnica, ou seja, que vai falar dos médiuns. É óbvio que ele, nesse capítulo, ele vai trabalhar com 4 médiuns só, o grupo de 10, são os principais, e vai falar de mediunidades, então é um capítulo muito longo, muito extenso. Então, se a gente iniciar, não vai ter problema nenhum, a gente pode dividir isso sem perda, a gente nunca vai ter perda nenhuma, a gente sempre está retornando, dando esse início de 5 minutos, dando pelo menos uma ideia do que já se passou e de onde a gente está. Feito isso, gostaria de abrir para vocês, quem poderia fazer a abertura para nós hoje, quem poderia fazer uma oração de abertura, por favor. Eu faço, Edu. Por favor. Pode fazer, Francisco, pode fazer. Pode ficar à vontade. Ok, obrigado. Vamos lá então, pessoal. Deus nosso Pai, nos abençoe nesta noite em que vamos trabalhar em prol das nossas mediunidades, em prol dos lugares onde trabalhamos, na presença de Jesus, nosso Mestre, Bezerra de Menezes, todos os nossos irmãos amparadores que sempre estão conosco, nos nossos estudos, nas nossas tarefas espíritas, sejamos abençoados e que este trabalho seja o mais proveitoso possível para todos nós, nos levando a mais um degrau da nossa evolução espiritual. Que assim seja, graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Francisco. Vou compartilhar então com vocês a tela. Eu retornei apenas um pedacinho, né, para que a gente pudesse, pelo menos, dar continuidade da onde a gente parou. E só um segundo, por favor. Um segundo. Só um segundinho. Que está visível para todo mundo. Nós estamos um slide adiante desse ponto, né? E estamos, André Luiz, Hilário, o nosso irmão Aulos, estão chegando na casa, no nosso centro espírita, que executa, né, os trabalhos da mediunidade com Jesus, conforme nós já até comentamos no início, nesses minutos iniciais. Está ali nos primeiros slides, né? E eles estavam chegando, né? Então havíamos, porém, alcançado o portão do espaçoso edifício que o assistente nos designou como sendo o santuário que nos competia visitar e servir. Esta é a casa espírita cristã. Na semana passada nós comentamos a respeito disso, né? A importância de nós estabelecermos para os visitantes, para as pessoas que estão chegando pela primeira vez no centro espírita, né, que se trata de uma casa espírita cristã. É uma casa espírita em que nós ali utilizamos os ensinos de Jesus, nosso modelo e guia, e, portanto, é algo que precisa estar muito, muito bem, eu diria assim, muito bem informado, né? Porque as pessoas, às vezes, fazem uma ideia muito mal esclarecida a respeito do centro espírita. E o centro espírita é uma casa espírita cristã, onde nós ali, além de falarmos sobre o Evangelho, além de estudarmos o Evangelho, afinal de contas, a doutrina espírita é o Consolador prometido. Ela, como está no capítulo 1 do Evangelho segundo o Espiritismo, ela nos traz as chaves de compreensão das máximas que o Cristo veio nos apresentar.
ela vem nos relembrar tudo aquilo que o Cristo veio nos apresentar e veio nos trazer mais entendimento sobre tudo aquilo que ele, naquele momento, não tinha condições de explicar, não tinha condições de trazer à tona para aquele momento. Então, ela é a doutrina espírita, o Consolador Prometido, e o Centro Espírita é uma casa espírita cristã, que trabalha dentro daquilo que Jesus Cristo, nosso modelo e guia, veio nos apresentar. Allan Kardec, o codificador, como nós também já conversamos semana passada, nos trouxe toda a estrutura, todo o alicerce no qual nós hoje desenvolvemos tudo aquilo que ele veio nos apresentar, tudo aquilo que ele codificou. A doutrina espírita é uma doutrina progressiva, não uma doutrina progressista. Se ela fosse uma doutrina progressista, ela teria que ser reescrita através do progresso, mas não. Kardec foi maravilhoso, realmente, o codificador realmente é alguém que tinha um bom senso encarnado, era uma pessoa extremamente, vamos dizer assim, um conhecimento e um preparo inigualável. Então, é uma doutrina progressiva, ou seja, ela tem a sua estrutura, que é a base, o fundamento, o Livro dos Espíritos, o fundamento para todo o processo mediúnico, o Livro dos Médiuns, as chaves de compreensão, como o próprio Francesco colocou no início, que são o Evangelho segundo o Espiritismo, os trabalhos realizados e toda a discussão sobre esses trabalhos no livro Céu e Inferno, e a Gênese, falando sobre os milagres, entre parênteses, usando essa palavra entre parênteses, e as predições que a doutrina espírita ali trabalha majestosamente. Ou seja, ela estabelece todo o alicerce, mas como uma doutrina progressiva, uma vez o alicerce, a fundação em rocha, como nós vemos no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, quando ali nós vemos Jesus falando que as edificações não poderiam ser realizadas sobre a areia, né? Mas sobre a rocha, e a doutrina espírita ela está sedimentada sobre a rocha, a estrutura toda está sobre a rocha. Então, essa estrutura muito forte, agora precisa ser edificada. E por isso que ela é progressiva. Nós temos aí muitas obras que são obras complementares, são as obras de Emmanuel, através de Chico, as de André Luiz, temos obras de Divaldo Pereira Franco, Cruz Joana de Ângeles, e muitos outros colaboradores, irmãos colaboradores, que vêm ajustar no sentido de que dar vamos dizer assim, um salto a mais no entendimento frente àquilo que nós já possuímos. A base é sempre a mesma. Agora, nós precisamos edificar, construir. E é isso que os nossos irmãos vêm nos ajudando a compreender cada vez melhor para nos aproximarmos cada vez mais da verdade. Atravessando o largo recinto, em que estacionavam numerosas entidades, menos felizes do nosso plano, o orientador esclareceu: vemos aqui o salão consagrado aos ensinamentos públicos. Nossos irmãos do Projeto Imagem que fizeram essa imagem aí ao lado. E é interessante, né, que ele mostra claramente, né, as pessoas ali, o público em geral, algumas pessoas ali em processo, são espíritos mais lá ao fundo, né, que estão na erraticidade e que acompanham as palestras públicas, nós bem sabemos disso, né? E temos até alguns irmãos que estão em processo de desdobramento, né, ou emancipação da alma, se a gente for usar uma linguagem bem Kardec mesmo, né, emancipação da alma, que estão ligadas ali por um cordão de prata, né? Estão ali, lógico, elas não são visíveis, né? As pessoas que estão ali presentes, né? As pessoas que estão, entre parênteses, vivas com o corpo físico, né? Encarnadas, a palavra de Kardec, né? Encarnadas, elas não são capazes, lógico, de verem os espíritos, nem aqueles que estão ali em estado de emancipação da alma, obviamente, vamos deixar aqui claro, né, que aqueles que são médiuns videntes veriam essas cenas, né? Mas é interessante, né, a gente ter essa ideia de que o salão é um local onde realmente nós vamos encontrar ali um público em geral. A palavra público em geral, eu acho que seria o mais indicado para isso, porque há o público encarnado, há o público desencarnado, e há um público, pode haver um público que esteja ali em emancipação da alma. Pode. Não vejo problemas
Não encontro nada na doutrina que possa dizer ao contrário disso. Inclusive, a própria imagem mostra isso, né? E exatamente nesse slide onde nós paramos a semana passada, né? Todavia, o núcleo que buscamos, já situado em reduto íntimo, assim como o coração dentro do corpo. Passados alguns instantes, penetramos acanhado aposento, onde se congregava a reduzida assembleia, em silenciosa concentração mental. Fiz diversos comentários semana passada sobre essa silenciosa concentração mental, e não vou aqui novamente entrar nesses detalhes, mas eu recomendaria quem não assistiu, já está no YouTube, no canal do Cetrelv, né? Canal de estudos das obras de André Luiz Cetrelv, dê uma olhadinha, acho que vale a pena. Nossos companheiros, elucidou o assistente, fazem o serviço de harmonização preparatória, 15 minutos de prece, quando não sejam de palestras ou leitura, com elevadas bases morais. Sabem que não devem abordar o mundo espiritual sem atitude nobre e digna, que lhes outorgará a possibilidade de atrair companhias edificantes, né? Sintonia, estabelecendo padrões de sintonia e ressonância, né? Sintonia e ressonância. E por esse motivo, não comparecem aqui sem trazer ao campo que lhes é invisível as sementes do melhor que possuem. Também, novamente, semana passada, falei um pouco a respeito disso, comentei que em algumas vezes em que nós tivemos trabalho de desobsessão, ao final do trabalho, tivemos ali a presença de um mentor, um guia do grupo, nos fazendo refletir a respeito disso. Volto a dizer, já fiz esses comentários, eles são longos, então, quem puder e tiver condições, escute, está na semana passada, acho que vale muito a pena dar retorno em cima disso, porque é algo muito importante para não acontecer como já aconteceu, não por uma vez, mas até por mais de uma vez, de um mentor no final vir solicitar para que a gente mantivesse essa harmonização preparatória em decorrência de todo o trabalho enorme que já havia sido realizado antes da nossa presença. Portanto, isso já foi diálogo da semana passada, mas vale a pena, semana passada, dar uma olhadinha no YouTube para relembrar sobre isso. Eu fiz um comentário, e é por isso que eu não vou relembrar tudo que eu falei a semana passada, porque a leitura do comentário provavelmente já vai ser o suficiente para quem não estava presente entender o que eu estou querendo dizer, e aqueles que estavam na semana passada, hoje, só com esse comentário. Os comentários normalmente traduzem aquilo que eu estou aqui comentando em áudio, eu estou deixando também escrito, né? Porque assim fica, o que é lido também ajuda na memorização, ajuda a gente a guardar isso, né? Então, conforme ensina o assistente Aulos, a abordagem ao mundo espiritual deve ser precedida de atitude nobre e digna, para permitir a atração de companhias espirituais do mesmo nível. Acabei de falar sobre padrão de sintonia e ressonância. A prece, a palestra ou a leitura de uma página evangélica ou outra que transmita algum ensinamento moral harmonizam previamente o ambiente, procedendo a verdadeira profilaxia. Profilaxia é limpeza, né? Energética do local. Como vimos no estudo do capítulo anterior, a sintonia mental está na base de toda e qualquer comunicação mediúnica. Eu abri os trabalhos de hoje falando sobre a comunicação mente a mente, que está lá no capítulo 1. Através da prece, buscamos o amparo e a intuição do alto, para que nos sintonizemos com espíritos que se dedicam à prática do bem, possibilitando a obtenção de mensagens sérias que possam trazer aos necessitados que somos o consolo e o esclarecimento, que precisamos para enfrentamento das nossas provas. Anotações pessoais. Algumas anotações que eu acho importantes e que outros livros nos apresentam e que nos levam a essa reflexão, que ela é muito importante. Livro Diretrizes de Segurança, Mediunidade, de Valdo Ferreira Franco, Raul Teixeira. Livro de Perguntas e Respostas é um dos livros que eu mais utilizo, eu já utilizei ele inúmeras vezes, estudei esse livro por mais de uma vez. É um livro muito interessante e acho que é um livro que não deveria faltar na biblioteca de ninguém. São perguntas e respostas que foram dirigidas a Divaldo Franco,
para que pudessem ser respondidas por Joana de Ângeles, e para Raul Teixeira, para que pudessem ser respondidas pelo nosso irmão Camilo. Aqui, esse livro, ele funciona mais ou menos nas bases de como funciona o livro O Consolador. O livro O Consolador, para quem não conhece, é um livro de autoria de psicografia, de Francisco Cândido Xavier, e ele reflete perguntas que foram elaboradas pela FEB e que foram direcionadas a Emmanuel, para que Emmanuel pudesse responder através da psicografia de Francisco Cândido Xavier. É um livro muito importante, que merece ser estudado com muita profundidade. Inclusive, nós temos um estudo desse livro lá no CETRELV, realizados aos sábados, das 17h30 às 18h30. Nós estamos parados na pergunta 128, tem quase um ano, né, que nós estamos estudando esse livro, e a gente consegue fazer, nesse período de 1 hora, normalmente 2 perguntas, quando muito 3, para vocês terem uma ideia da profundidade das respostas que Emmanuel ali apresenta nesse livro. É um livro muito interessante. Quem não conhece esse livro, vale a pena conhecer. Ele é um complemento e que ajuda a elucidar algumas poucas dúvidas, mas há dúvidas, com certeza, referentes ao Livro dos Espíritos. Muitas das perguntas que são colocadas ali para Emmanuel pela FEB, elas estão vinculadas a perguntas que estão no próprio Livro dos Espíritos e que ali suscitam alguns outros esclarecimentos, que necessitam de um esclarecimento um pouco maior. E Emmanuel ali, graças ao bom Deus, Emmanuel ali nos traz esse esclarecimento e é um manancial muito importante de esclarecimento para todos nós. Eu utilizo ele muito, e durante o estudo nosso aqui do livro Nos Domínios da Mediunidade, como esse livro ele tem diretrizes de segurança, ele fala sobre o aspecto da mediunidade, sobre o aspecto das reuniões de desobsessão, nós vamos praticamente, durante todo o livro, eu já dei uma olhada, a gente vai ver mais de 50% das perguntas do livro, elas vão aparecer. Em cada um dos momentos em que eu encontrar um momento oportuno, eu coloco a pergunta. A pergunta que foi colocada para nosso irmão, essa pergunta foi colocada para Divaldo Pereira Franco. Uma sessão mediúnica espírita deve ser sempre iniciada com uma prece e logo passar-se à leitura do Evangelho segundo o Espiritismo? Agindo sempre assim, não se estaria criando um ritualismo? A pergunta é interessante, né, gente? Porque a doutrina espírita não possui rituais. A doutrina espírita é uma doutrina simples. Não há rituais. Nós não temos rituais dentro da doutrina espírita. E agindo dessa forma, será que seria um ritual? A pergunta tem cabimento. É uma pergunta que é interessante. Tem profundidade. Divaldo, Dona de Ângeles. Pode-se estar criando um hábito, não um ritual. Um hábito saudável, eu diria até. Muito saudável, né? Está muito dentro do orar e vigiar, né? Porque aí não chega a ser um dever inadiável. Nós, por nossa vez, aí é Divaldo Pereira Franco. A resposta de Joana termina que exatamente pode-se estar criando um hábito, não um ritual, porque aí não se chega a ser um dever inadiável. Terminou. Agora, Divaldo coloca um parecer dele. Nós, por nossa vez, fazemos o revés. Lemos uma boa página de esclarecimento, comentamos-la e fazemos a prece posteriormente, depois do que a reunião tem início. Ou seja, de qualquer forma, o interessante é como o nosso próprio irmão Aulus coloca, nos pontua, né? A prece para estabelecer, principalmente, esse acesso à espiritualidade, um acesso mais fortalecido, no sentido de sintonia e de ressonância. Então, é algo muito interessante nesse aspecto. Acho que o nosso irmão ele é bem pontuado nisso, né? Retornando ao livro, né? André, o assistente armou o psicoscópio e, depois de ligeira análise, recomendou-nos a observação. Aí uma outra imagem também, feita pelo Projeto Imagem, do nosso irmão Américo Sucena. Nosso irmão Américo Sucena, na internet, ele pega as obras de André Luiz e procura nos trazer tudo que diz respeito com relação aos trabalhos realizados por André Luiz nos livros, fazendo imagens.
sobre aquilo que está sendo discutido. E aqui é uma imagem bem interessante, porque segurando na mão ali Aulus, né, com o objeto que imaginamos ser o psicoscópio, por aquilo que está sendo descrito, né? Foi descrito que era um óculos com microfotografia, então é uma ideia, né? E ali ao lado duas pessoas representando, André Luiz e Hilário, né? Então está sendo apresentado pela primeira vez o psicoscópio. Só um segundo, por favor. Chegada a minha vez de usá-lo, assombrou-me as peculiaridades do aparelho. Gente, eu não sei o que aconteceu, eu perdi a visão. Pera só um segundo. Voltei. Chegada a minha vez de usá-la, assombrou-me as peculiaridades do aparelho. Sem necessidade de esforço mental, como eu já comentei no início dos nossos trabalhos de hoje, notei que todas as expressões de matéria física assumiam diferente aspecto, destacando-se a matéria do nosso plano. Ou seja, sem um esforço mental, esse aparelho permitia com que ele vislumbrasse aquilo que é de comum para o nosso irmão ali, Aulus, e para os outros irmãos que são os mentores que trabalham ali naquela reunião. Né? Então, esse é um aparelho que é muito interessante e que ajuda esses nossos irmãos que estão em treinamento. Eu acredito, aqui abro um parênteses, Eduardo, pensamento meu, eu acredito que no mundo espiritual, na erraticidade, esse tipo de aparelho deve ser muito comum para todos aqueles que estão ali estagiando, que estão ali se desenvolvendo nesses trabalhos. Né? Deve ser um aparelho de uso comum para esse pessoal. Tetos, paredes e objetos de uso corriqueiro revelavam-se formados de corrente de força a emitirem enevoada claridade, uma claridade sem brilho, porque nós estamos falando aqui dos objetos físicos, né? Esses objetos físicos, eles têm essa, vamos dizer, essa irradiação, mas ela não é essa irradiação como a nossa, né? A irradiação que eles vão ver dos trabalhadores, ela é bem diferente, né? Ela é uma irradiação que ela é emitida por nós a partir da vontade, né? E que segue aquela lei dos quantas, que nós já até conversamos quando nós falamos sobre o elétron se portando ali como energia, né? Aquele salto quântico e a liberação de fótons, né? Esses fótons que vão refletir essas luzes, né? Que eles vão descrever, essa aura com essas cores. Né? As cores, na verdade, elas estão nesse padrão de visão nosso, né? Em que determinada frequência de vibração dá uma determinada tonalidade da cor. Né? Então, isso tem muito a ver nesse aspecto. Mas aqui nós estamos, teto, paredes e objetos. Nós estamos falando dos objetos físicos que fazem parte da sala. Há uma mudança, sim. Eles emitem uma enevoada claridade, ou seja, uma claridade sem brilho. Existe ali, lógico, esse aparelho ele capta ali vamos dizer assim, uma irradiação, mas essa é uma irradiação fixa, independente de cada um dos materiais que compõem, por exemplo, o teto, a parede, os objetos que estão na sala, cada um deles tem uma irradiação que é fixa. Isso é fixo e uma claridade sem brilho, é algo que faz parte dessa irradiação normal de uma parte física, né, de um componente físico que está sendo ali visualizada por esse aparelho. É bem interessante esse aspecto, porque ele está destacando a matéria do ambiente, né? Isso é muito interessante. E ele vai continuar, ele vai adiante, né? Detive na contemplação. Agora ele está falando de nós, ou seja, está falando dos trabalhadores encarnados ali na sessão. Detive-me na contemplação dos companheiros encarnados, que agora apareciam mais estreitamente associados entre si, como num colar. Tudo que aparece entre parênteses são coisas que eu vou colocando no texto para facilitar um pouco o entendimento. Normalmente, quando eu vou fazer, por exemplo, eu vou dirigir um grupo de desobsessão. E às vezes eu dirijo em grupos, né?
na segunda, às vezes na quarta-feira também, eu costumo montar o grupo como se fosse um colar, como eles montam aí. Por quê? Para que a gente possa ter ali a energia possa fazer como se fosse um círculo, está sempre num equilíbrio, né? Eu coloco normalmente os médiuns de sustentação intercalados aos médiuns que vão dar passividade, exatamente para tentar criar essa psicosfera, a palavra não é psicosfera, essa atmosfera que nós estamos vendo na imagem aí embaixo. Algo assim bem como um colar em que todos ali têm uma emissão de energia e que mantém um padrão muito, muito bem fechado, como se fosse um colar fechado, em que tudo ali fica circunscrito àquele ambiente. É muito interessante, a gente se sente muito bem quando a gente tem esse equilíbrio, tudo muito bem equilibrado. Isso dá, além de dar equilíbrio para o trabalho, dá segurança. A gente se sente muito seguro. Inclusive, durante a doutrinação, durante o esclarecimento, você consegue se sintonizar com muito mais facilidade com o teu mentor, com o teu guia, e sentir essa intuição com muito mais facilidade. Quando você tem um grupo de médiuns ali, muito bem ligados, muito bem sintonizados no trabalho que estão ali para realizar. Eu sempre sou muito enfático em dizer que os médiuns eles devem estar sempre em oração, sempre em sintonia, emitindo energias de amor por aquele que está sendo ali atendido, nunca se vinculando à história ou se vinculando à pessoa que está dando a passividade, mas sim se vinculando na possibilidade de servir, na possibilidade de ali doar energias e doar de si próprio, né? Para que aquilo possa realmente ser ali utilizado pelos nossos irmãos e mantenha um equilíbrio e possa realmente ajudar o irmão que está passando ali por aquele processo ali de esclarecimento, para aquela libertação, né, da sua mente, que às vezes está no monoideísmo, e que você precisa ali, numa conversa fraterna, encontrar algum ponto que você possa estabelecer ali possa oferecer ali amor, possa oferecer ali uma possibilidade de sair daquela linha mental em que ele se encontra, né? Então, pelo vasto círculo radiantes que lhes enaltecia as cabeças de opalino e cintilante esplendor. Percebem que agora é uma irradiação forte, né? Não é mais os objetos, aquela irradiação sem uma cor sem brilho, né? Porque é algo, vamos dizer assim, fixo. Aqui não, aqui é pela vontade, você pode ampliar isso muitas vezes, você pode aumentar isso muitas vezes, né? Então, isso nós vamos, inclusive, mais adiante, nosso irmão André Luiz vai perceber isso numa determinada médium, no próximo capítulo, e ele vai mostrar exatamente como essa médium ela tem uma irradiação muito forte, muito grande, pela vontade, pela dedicação, pelo carinho, pelo amor ao próximo, que ela se coloca naquele trabalho. Então, isso realmente a gente vai perceber com muito mais... a André Luiz vai nos trazer com muito mais pontos a respeito de cada um dos médiuns, que é o que nós vamos conversar no próximo capítulo. Tive a impressão de fixar em torno do apagado bloco de massa semi-obscura a que se reduzira a mesa uma coroa de luz solar formada por 10 pontos característicos. Cada ponto representa cada um dos 10 médios presentes no trabalho. Outro parênteses que eu coloquei que achei interessante para a gente perceber que a imagem está logo embaixo, né? São os 10 que fazem ponto, por isso que ele está mostrando 10 pontos característicos, cada médium com a sua característica, com a sua peculiaridade. Interessante. Salientando-se no centro de cada um deles o semblante espiritual dos amigos em oração. Percebem atrás os amigos que estão trabalhando com cada um deles. É interessante, nós vamos ter bastante estudos sobre essa imagem que nós estamos vendo aí embaixo. Ele ressalta uma das médiuns, como eu disse, você percebe ali no coronário, realmente no centro coronário, você percebe essa incidência luminosa, né? Essa irradiação luminosa muito forte,
nessa médium. Ela vai ser melhor trabalhada, melhor explicado isso no próximo capítulo. Aqui é uma ideia do que ele está vendo no conjunto. Nós estamos aqui vendo o conjunto. Depois ele vai trabalhar individualmente. Aqui nós estamos sintonizando e vendo o conjunto. Como conjunto, como o óculos nos permite ver o conjunto em si, como esse conjunto se apresenta. Desse colar de focos dourados, alongava-se extensa faixa de luz violeta, que parecia contida numa outra faixa de luz alaranjada, a espraiar-se em tonalidades diversas, que, de momento, não pude identificar, uma vez que a minha atenção estava presa ao círculo dos rostos fulgurantes, dos rostos radiantes, né? Visivelmente unidos entre si, como eu falei, à maneira de 10 pequeninos sóis, imantados, magnetizados uns aos outros. Eu procurei na internet algumas imagens que dão uma ideia, né? Essa imagem do meio é a que mais me parece ressaltar o que ele estava querendo dizer, o que ele estava vendo ali, né? Reparei que sobre cada um deles se ostentava uma auréola de raios quase verticais, fumegantes, brilhantes, imóveis, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Interessante, porque aqui é o processo de sintonia, né? Isto vai ser melhor detalhado no próximo capítulo, que também vai falar um pouquinho sobre a glândula pineal. Então, ali ele vai voltar novamente à tona, falando sobre essa antena, sobre esse foco em que ele vai estudar com mais precisão o interior do encéfalo de uma das médiuns e vai ali falar, olha, aquela antena que eu comentei lá no capítulo 2, que parecia uma antena de ouro fumegante, ela tem vinculação com tal glândula. E aí ele vai trabalhar um pouco melhor sobre isso. Por enquanto, como eu estou falando, gente, ele está fazendo um relato geral daquilo que ele está vendo pela primeira vez. Coloquei o óculos pela primeira vez, estou olhando ali a mesa com os 10 médios, e ele está fazendo um relato geral daquilo que é possível ele nos apresentar frente àquilo que ele pode fazer por comparação. Há coisas que possivelmente ele tenha visto, mas por faltar condições de nos apresentar por comparação, ele não teve como nos apresentar. Percebem que tudo que ele está apresentando aqui, ele está fazendo comparações com algo que nós conhecemos. Reparei que cada um deles sustentava uma auréola de raios quase verticais, fumegantes, brilhantes, imóveis, quais, comparando, quais se fossem diminutas antenas de ouro fumegante. Tudo que ele faz, tudo que André Luiz procura nos passar em todos os livros, ele se utiliza normalmente de alguma coisa que possa comparar e nos dar uma ideia, às vezes não tão clara, às vezes muito clara, daquilo que ele está vendo. Eu agora vou fazer um comentário particular, entre parênteses. Eu gostaria de um dia visualizar isso tão profundamente como ele está visualizando, porque, gente, deve ter muito mais coisa. Não deve ser só isso, tá? Deve ter muito mais coisas que, óbvio, por faltar palavras para comparar, como que eu vou... É a mesma coisa que queria explicar para um cego de nascença, a cor azul, a cor verde, a cor violeta, não dá, né? Então, aqui é a mesma coisa. Ele está usando algumas coisas que ele pode comparar. E aí nos dando uma visão mais ou menos daquilo que ele está vendo, que deve ser algo realmente fascinante. Acho que a única palavra que cabe aqui é fascinante. Admirado, porém, com os irmãos da esfera física a se revelarem tão afins na onda brilhante em que se reuniam, entusiasmado perguntei. As perguntas agora, tem algumas que eu não teria coragem de fazer, juro mesmo, mas é interessante porque eles estão em aprendizado, né? André Luiz e Hilário, eles estão em aprendizado, né? Aulos, amigo, os companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados da revelação divina? Desculpa, gente, eu não teria coragem de fazer essa pergunta, mas é uma pergunta interessante, porque vira e mexe você acha que você vê um cara, desculpa a palavra, cara, vê uma pessoa, né, que chega e fala assim, vê um médium às vezes, pela primeira vez ali fazendo uma psicografia, e fala, não, esse sujeito é um iluminado, esse sujeito... Gente, essas qualidades
elas podem ser desenvolvidas, elas estão presentes, todos nós somos médiuns. Ah, mas há aqueles que têm a mediunidade ostensiva. Sim, e essa mediunidade ostensiva, gente, na sua generalidade, que nem coloca Emmanuel, é nós que solicitamos para ajudar o próximo, porque nós temos um débito bem grande lá em cima, né? Então, a gente pede esse recurso ostensivo a fim de facilitar com que a gente possa saldar as nossas dívidas lá do nosso, na linguagem manuelina, né? Nosso passado obscuro e delituoso, né? Como ele descreve os médiuns na sua generalidade. Deu uma lidinha no livro Emmanuel, que é acho que é o terceiro livro da Lavra, né? Quando ele descreve que são os médiuns na sua generalidade, né? Então, é importante a gente ter essa ideia, né? E tirar essa ideia da nossa cabeça, né? Que, puxa vida, amigos, companheiros que visitamos são, porventura, grandes iniciados da revelação divina. O Interpelado estampou um gesto de bom humor. Eu também teria gesto de bom humor, com certeza, né? E respondeu, não, de jeito nenhum, né? Achamos-nos ainda muito longe de semelhantes apóstolos. Muito, muito longe. Vemos-nos aqui na companhia de 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Que estão ali doando de si, doando o seu tempo, doando o seu carinho, doando o seu amor. Qualquer um de nós que tenha boa vontade, que se proponha a ajudar ao próximo, que se proponha a estudar para que possa servir com, capítulo 1, qualidade nos serviços mediúnicos, que possa estar ali presente, e não só estar de corpo presente, mas estar de corpo e espírito presente, né? E que possa ali realmente servir com qualidade, servir com amor, oferecendo de si o que tem de melhor. É isso que ele está querendo dizer. 4 irmãs e 6 irmãos de boa vontade. Sobre essas coroas que se particularizavam de companheiro a companheiro, caíam do alto abundantes jorros de luminosidade estelar que tocando as cabeças ali irmanadas, né? Então, eu já ouvi descrição exatamente dessa forma e alguns irmãos que são videntes, né? Dentro da sessão mediúnica, em que você vê essa ligação com o alto muito clara e toda essa como essa figura ao lado, né? Toda essa energia que ela se espraia, né? Ela se abre, né? Isso vem da vontade, do, do amor que surge, né? Da vontade do servir, estar ali, né? Pareciam suaves correntes de força a se transformarem em pétalas microscópicas que se acendiam e apagavam em miríades, em multidões, de formas delicadas e caprichosas, gravitando por momento ao redor dos cérebros, em que se produziam quais satélites de vida breve em torno das fontes vitais que lhes davam origem, custodiando, protegendo. A Assembleia permaneciam os mentores espirituais presentes, cada qual irradiando a luz que lhe era própria. Na imagem anterior, nós vimos que atrás de cada um, ali nós tínhamos os mentores. Interessante que aqui ele volta novamente à tona, quando ele coloca, né, formas delicadas e caprichosas que gravitando por momentos ao redor dos cérebros. Ele volta àquela ideia que ele trouxe lá atrás, da ideia ali dos fotônios, né, em que ele tinha um núcleo, né, que é o cérebro, e como essa energia, como se ela estivesse gravitando como se fossem os elétrons, né? E ali em repulsão e atração, ali liberando esses fotônios. Ele volta à mesma ideia quântica que durante o livro todo nós vamos perceber, mais para frente, no capítulo 3, inclusive, ele vai comparar isso novamente a uma lâmpada que em alguns casos se acendia e se acende muito forte. A ideia, novamente, do elétron como energia, fazendo aquele salto quântico e liberando fótons, né? Ele vê esses fótons, né? Essa luz, que são os fótons, né? E ele descreve, ele novamente volta à tona. O livro, não só o livro nos domínios da mediunidade, como também o Mecanismos da Mediunidade, André Luiz, ele usa muitas vezes essa ideia dessa gravitação, dessa luz que gravita em torno do cérebro. Ele fala muitas vezes relativo
a essa ideia quântica, né? E acho que é isso que acabou hoje tornando uma banalidade, né? Falar de quântica, de energia quântica, mas a ideia aqui, gente, ela é muito relacionada à questão fotônica, né? Dos fótons e da luz que emite, né? E nós sabemos que cada um dos centros de força tem a sua luz característica, né? E lógico que, excitado esse centro de força pela vontade, ele irradia, né, essa luz, e irradia esses fótons, né? E a gente vê esse aspecto dessa luz. Então, isso é muito importante, é bem interessante, mas a gente precisa ter a ideia muito bem centrada, para não ficar falando besteira toda hora aí que tudo é quântico. Não, não. Vamos tratar com seriedade, como na maneira como ele está tratando aqui, de uma maneira séria, né? E nos levando a reflexões. Seguindo adiante, né? Vemos-nos aqui na companhia de 4 irmãs, 6 irmãos de boa vontade, naturalmente são pessoas comuns, comem, bebem, vestem-se e apresentam-se na terra sob o aspecto vulgar e que outras criaturas do cotidiano carnal. No entanto, e aí a diferença, conjunção adversativa, né? Primeiro, ele falou de uma maneira geral, agora, no entanto, essas pessoas, né, trazem a mente voltada para os ideais superiores da fé ativa. A fé ativa. Não é a fé que fica esperando, mas a fé que está esperançando. O que é esperançar? É estar sempre em trabalho, né? Esperando, com a esperança trabalhando, né? Esperançar, esperança e trabalhando, né? A fé ativa, a fé servindo, né? A expressar-se em amor pelos semelhantes. É a fé que é ativa, a fé que está sempre ali trabalhando, está doando de si mesmo, né? Eu gosto muito de usar esse doando de si mesmo, porque é isso que traz luz, é isso que nos dá a luz, né? O nosso irmão Frederico Figner, no livro Voltei, irmão Jacó, só lá no finalzinho do livro é que ele consegue entender como é que tem luz própria, né? Quando ele fecha os olhos e ele ora para as pessoas que estavam ali, de certa maneira, achincalhando ele, né? E ele ora para aquelas pessoas que ele abre os olhos, que ele vê que dele emanava uma luz, que ele estava doando de si mesmo pelas outras pessoas. Aí que ele entende o que é essa fé ativa, né? Demorou quase um livro inteiro para ele entender. A expressar-se em amor pelos semelhantes. Procuravam disciplinar-se, exercitavam a renúncia, cultivavam a bondade constante e, por intermédio do esforço próprio no bem e no estudo nobremente conduzido, novamente, qualidade, adquiriram elevado teor de radiação mental. Quer dizer, a radiação mental é possível a todas as pessoas, sem dúvida nenhuma. Procuraram disciplinar-se. Aqui me lembra de Emmanuel para Chico, né? Disciplina, disciplina, disciplina. Vamos disciplinar. Sem disciplinar, não vai. Exercitavam a renúncia, cultivavam a bondade constante e, por intermédio de esforço próprio, a cada um segundo suas obras, no bem, no bem e no estudo nobremente conduzida, espírita, amai-vos, eis o primeiro ensino, instruí-vos, eis o segundo. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, item de número 10. Adquiriram elevado teor de radiação mental. Ou seja, tudo que já é conhecido e que nós precisamos, sim, colocar em prática. E que se colocar em prática é possível? É. Nós vamos ver, estamos vendo aqui. A fórmula está dada, é só colocar em prática. Óbvio que tem um texto aí, né? Por isso os 3 pontinhos, né? Ou seja, como eu no início disse, eu não estou fazendo lipsis verbis, tem alguns trechos que eu deixo, que são explicações, comentários que Aulus faz ou que André Luiz coloca, e que quem está lendo o livro vai ter acesso a isso. Não sabe você que um homem encarnado é um gerador de força eletromagnética? Por isso que ele irradia, né? Com uma oscilação por segundo registrada pelo coração, batimento cardíaco. Ignora, porventura, que todas as substâncias vivas da Terra emitem energias? Depois o Francesco, no final, pode até comentar, né? A máquina Killian vai mostrar isso com precisão. Todas as substâncias vivas da Terra emitem energias, enquadradas nos domínios das radiações ultravioletas. Em nos reportando aos nossos companheiros, possuímos neles almas regularmente em progresso, estão progredindo, em apreciáveis condições vibratórias. Pela sincera devoção ao bem,
com o esquecimento dos seus próprios desejos, ou seja, deixando os desejo pessoal de lado, né? Aquele que quiser vir após mim, renuncia-se a si mesmo, pegue a sua cruz a cada dia e siga-me. Parece que Aulus, ele está, na verdade, ele está só recolocando aquilo que Jesus já tinha nos colocado, está só nos colocando na pauta, nos colocando naquilo que olha, é isso que a gente espera, entendeu? Com o esquecimento dos seus próprios desejos, podem, deste modo, projetar raios mentais em vias de sublimação, assimilando correntes superiores e enriquecendo os raios vitais de que são dínamos comuns. Esses raios vitais ele vai comentar um pouco mais adiante. E por que nós somos dínamos comuns? Porque nós podemos doar essa energia vital e que ele vai utilizar um termo e depois ele vai falar, olha, para a gente ficar dentro daquilo que a nomenclatura na Terra coloca, nós vamos colocar isso como o ectoplasma. Mas ele vai fazer uma apresentação muito interessante, dando continuidade, porque o nosso irmão André Luiz pergunta, raios vitais? Com certeza, quem não pergunta isso? Redagiu meu colega faminto de esclarecimento. Na verdade, quem pergunta é Hilário, me perdoe, né? Sim, aí Aulus, né? Para a maior limpidez da definição, chamemo-nos de raios ectoplasmáticos, ou seja, do ectoplasma que é um derivado do nosso fluido vital, né? E que nós podemos exteriorizar, né? Unindo nossos apontamentos à nomenclatura dos espiritistas modernos. Ou seja, ele trouxe raios vitais, mas ele falou, olha, vamos colocar isso dentro daquilo que você já tem como uma definição. Então, vamos colocar isso como raios ectoplasmáticos. E aí, unindo a nomenclatura. Esses raios são naturais a todos os seres vivos, ou seja, não só nós encarnados, mas todos os seres podem emitir esse ectoplasma. Esse ectoplasma, inclusive, ele não precisa ser necessariamente num trabalho, por exemplo, de cura. Eu vou dar aqui um exemplo, né? Um trabalho de cura, esse ectoplasma pode ser ali irradiado pelos médiuns que estão presentes na sala e podem ser acrescidos de outros vindo de outros pontos, por exemplo, da natureza, de outros locais, em que você tem ali essa energia ectoplasmática exatamente nas condições ideais que você precisa para aquele trabalho. Então, isso é o que ele coloca. Esses raios são naturais a todos os seres vivos, não só a nós. Agora, nós podemos doar isso em grande quantidade. Basta que a gente deseje e que a gente tenha consciência de como fazer. Para isso, os treinamentos. Para isso, o desenvolvimento, né? É com eles que a lagarta realiza suas complicadas demonstrações de metamorfose e é ainda na base deles que se efetuam todos os processos de materialização mediúnica. Final do livro, capítulo 29. Possivelmente eu vou convidar alguém daquele grupo que eu estou imaginando aqui, né? Que fala muito de materialização, para ele falar para a gente desse último capítulo, que ele já, inclusive, compartilhou com a gente, quando a gente estava estudando a introdução, algumas coisas relativas à materialização, e ao finalzinho do livro, possivelmente eu vou pedir para essa pessoa trabalhar com a gente para falar sobre materialização mediúnica, e esse ectoplasma ele não serve só para isso, tá, gente? A materialização ela foi muito útil, né? Hoje, eu diria que seria meio que um desperdício, né? Esse ectoplasma ele pode ser muito utilizado e ele deve ser utilizado para cura, né? Para os processos de cura e para os processos de restabelecimento do perispírito nos nossos irmãos que às vezes ali por um descuido mental acabam ali tendo prejuízo no seu perispírito, né? Então não é incomum numa sessão mediúnica de desobsessão o irmão aparecer ali com, por exemplo, um braço danificado ou uma parte do corpo danificada por um tiro, por uma facada, e a gente utilizar os recursos ectoplasmáticos, ali, lógico, por uma indução mental, hipnotismo, hipnótica mental, né? Em que você leva o nosso irmão a refletir como ele era antes daquele momento, e ali, aproveitando aquela brecha mental, você reconstitui aquela parte do perispírito, e quando ele faz essa indução mental que você pede para ele olhar, ele às vezes fica até espantado, né? Porque ele fala, nossa, não tenho mais nada, tá perfeito.
Na verdade, sempre esteve perfeito. O problema é que o campo mental, né, que é a nossa aura mental, que é o veículo de formação, né, do corpo perispiritual, lá na mente dele, aquele ponto estava danificado, né? E no momento em que ali hipnoticamente você induz mentalmente a ele não tem mais nada ali, quando ele abre os olhos, lógico, se o corpo mental é a matriz que forma o corpo perispiritual, quando ele olha, o corpo perispiritual está presente. Esse tipo de prática, esse tipo de trabalho, a gente vai estudar mais adiante nesse mesmo livro. Nós vamos ver isso em ação, que eu estou citando. Isso vai aparecer mais adiante. E, inclusive, eu vou fazer alguns comentários, que isso já foi utilizado lá no livro Libertação. Nosso irmão Gregório utiliza isso, lógico, de uma maneira negativa, porque tudo pode ser utilizado positivamente e negativamente. De uma maneira negativa, ele transforma o perispírito de uma mulher em uma loba, chamado de licantropia. Isso acontece até coisas piores do que essa, né? E Jesus foi muito enfático com relação a esse tipo de utilização, né, desse mecanismo hipnótico mental, né? Quando ele disse, cuidado com a luz que há em ti, para que ela não sejam trevas, pois senão quão grandes serão suas trevas, né? Lembremos que Gregório, que estava utilizando desta maneira esse recurso hipnótico mental, manipulando o corpo mental da pessoa para que ali se facultasse no corpo perispiritual, em que lugar ele se encontrava, né, gente? Trevas. Cuidado para que a luz que há em ti não sejam trevas, pois senão quão grandes serão essas trevas. Então, isso é importantíssimo a gente ter consciência a respeito disso, porque conhecer é importante, usar isso da maneira com o Espiritismo, como a mediunidade com Jesus, nos eleva, nos coloca numa condição muito melhor, nos eleva e nos aproxima de Deus, nos aproxima de Jesus. Agora, usar isso de maneira negativa, ou seja, a mediunidade sem Jesus, nos leva às trevas. Podemos encontrar nas trevas. Então, isso é importante o que ele está colocando aqui, tá? E isso é uma coisa que nós vamos tratar novamente adiante, porque o livro volta nesse aspecto. Porquanto os sensitivos encarnados, que os favorecem, os produzem, né? Nós, né? Libertam essas energias com mais facilidade. Isso vai novamente ser tratado. Um comentário rápido, né, sobre ectoplasma. Isso faz parte do estudo preparatório. Então, quem fez o estudo preparatório vai ver que é o mesmo slide. Então, eu vou me particularizar apenas a leitura, porque isso já faz parte do nosso estudo, é apenas uma recordação, né? Ectoplasma, raios ectoplasmáticos, é uma substância semimaterial, fluídica, expelida pelos médiuns, utilizada para a produção de fenômenos mediúnicos de efeitos físicos, por exemplo, a materialização de espíritos e a mediunidade de cura. A figura ao lado ela é bem característica. O termo foi cunhado pelo fisiologista francês Charles Richet, e publicado em 1922 no seu Tratado de Metapsíquica, pelo qual ele relata suas observações acerca de manifestações extraordinárias através de médium como Eusápia Paladino e Eva Carriri. Na codificação espírita, Allan Kardec não utilizou qualquer denominação especial para essa substância, considerando-a como uma variação do fluido cósmico universal dentro da subdivisão daqueles que são necessários para a mediunidade, de maneira que, sem o menor abalo, o uso do termo ectoplasma se consagrou no meio espírita, bem como no meio científico. E por isso que Aulus uniu isso, porque o nosso livro, se vocês lembrarem, é de 1955 e esse tratado é de 1922. Por isso que eu coloquei isso de volta, mostrando que Aulus tinha consciência plena, que isso já estava ali presente, né? Então, ele estava fazendo essa união da nomenclatura, né? Achei importante a gente colocar. De acordo com as anotações de vários pesquisadores, o ectoplasma é uma substância fria, úmida, um tanto viscosa e, em geral, inodora. Sua forma moldável permite ser manipulada de forma a permanecer diáfana ou sem concentrar ou se concentrar, ganhar solidez, cor esbranquiçada e brilho, tornando-se visível e tangível.
essa substância gasosa é expelida pelos médiuns, pelos poros e, de maneira mais fácil, pelos orifícios da boca ou das narinas. Anotações próprias de um resumo daquilo que está lá na introdução. Quem quiser pode voltar lá na introdução, onde nós aprofundamos um pouco mais relativo a isso. Aqui ao lado é uma foto de Francisco Cândido Xavier, e embaixo um outro médium. Esse tipo de foto é bem interessante e foi muito comum. Temos uma médium em Belém do Pará, que chama-se Ana Prado. Ela é muito bem estudada, você encontra toda a obra dela no site da FEB, basta colocar Ana com 2 N's, Ana Prado, e você vai encontrar uma riqueza de material enorme a respeito disso. Retornando, todas as criaturas, porém, guardam-nas, possuem consigo, emitindo-as em frequência que varia cada uma, de conformidade com as tarefas que o plano de vida lhes assinala. Ou seja, cada um doa de uma maneira diferente e não é, os ectoplasmas de uma pessoa não é igual ao da outra. Por isso que eles, às vezes, não encontram ali junto dos médiuns e eles vão buscar na natureza ou em outros locais aquilo que eles precisam, né? E o otimista acrescentou: o estudo da mediunidade repousa nos alicerces da mente com seu prodigioso campo de radiações. Lindo isso, né? Nos lembrando nessa reflexão. A ciência dos raios imprimirá em breve grande renovação aos setores culturais do mundo. Aguardemos o porvir. Parece que ele aqui já nos falava, olha, vocês vão perceber isso com muito mais profundidade com o porvir. E hoje, com a cromoterapia, né, como a gente percebe isso com muito mais familiaridade, né? Esse prodigioso campo de radiações, essa análise das cores, o que você pode trabalhar com relação a isso, ou seja, ele dava já uma noção do futuro que nos aguardava, né? A cromoterapia, ela tem hoje sido um campo muito pesquisado, há muita gente pesquisando em cima disso. Isso é muito importante. Em seguida, Aulus convidou-nos à inspeção mais direta e acompanhamos-lo alegremente. E com isso, a gente termina o nosso trabalho de hoje, que era o capítulo 2. O capítulo 3, eu não sei se vale a pena a gente abrir, porque já são 21 horas, e teoricamente eu iria conseguir fazer apenas uns 3 ou 4 ou 5 slides. Não sei o que vocês preferem, ou se a gente abre para conversar um pouco a respeito do que nós conversamos até agora, ou abrimos o capítulo 3. O que vocês preferem? Para mim, é indiferente. Vamos abrir para o comentário, Eduardo. Melhor. Eu acredito que a gente ganha muito mais. Por favor, então vamos para os nossos comentários. O capítulo 3 é um capítulo extenso, eu vou procurar não ser tão profundo na análise do capítulo 3, que é um capítulo que tem mais de 50 slides, tem muita coisa, porque a equipagem é mediúnica, então realmente tem muita coisa, é muito profundo. Eu vou tentar ver se a gente consegue fazer em 2 encontros, que eu acredito que vocês já estão começando a ficar cansados de mim, né? E o capítulo 4, que é ante o serviço, é o nosso irmão Roberto, que é o nosso irmão que é o presidente do CETRELV, ele é médico, ele vai poder nos ajudar e nos aprofundar um pouco mais até nessa área da própria medicina e o que ela pode nos apresentar com relação a isso. Abro para comentários. Francesco, por favor. Bom, esse capítulo eu vou te falar, viu? Ele é muito pródigo em informações. Nossa, muita coisa, rapaz. Por isso que eu até pedi água aí, porque não dá, né? Depois dessa, mais uma aula não vai dar. Eu acho que são muitas informações importantes para nós, como médiums, né? E fica difícil de comentar tudo, mas eu vou pegar algumas coisas que eu achei que são interessantes para nós, né? Por exemplo, a questão da luminosidade, que foi falado da aura, né? Até você comentou, fala aí da fotografia Kirlian, né? Os raios Kirlian. O raio Kirlian ele não é na realidade um retrato da aura, né? Ele é na realidade um processo de tornar uma parte do que se compõe a aura visível, né? Foi uma experiência que foi descoberta, como eu contei da outra vez, por acaso, não estava se buscando isso, né? E acabou se solidificando aí como uma forma de se ver a aura. Não é isso aí, tá? A aura é algo muito mais
abrangente do que nós possamos imaginar. Isso que o Eduardo passou para nós aí é um retrato claro, é super complexo mesmo. É muita luminosidade, muita luz de qualidade, com efeitos diferentes, e os médios, nem todos eles veem a mesma coisa. A gente não vê mesmo, a gente não percebe, porque já foi explicado no início, porque nós precisamos de ter a mesma percepção das irradiações, e nós não temos. Nós temos uma variação de um para outro, nós temos uma diferença. Então, na mesma sala, isso já foi dito, pode ter 20 médiums, e 20 médiums está presenciando um fenômeno, mas cada um deles vai narrar de um ponto de vista diferente. Então, ele vai dizer, eu vi uma flor, outro vai falar, eu vi uma flor laranja, outro fala, eu vi uma flor laranja, mas ela era assim, tinha 6 pétalas, e assim por diante. Cada um vai contar uma parte do fenômeno da forma como ele percebeu. E juntando tudo aquilo, a gente tem uma imagem. É isso que acontece. É como está sendo feito agora com aquele telescópio que foi colocado no espaço. Então, ajustando o telescópio. Então, na sala, o que o orientador tem que fazer é ajustar o telescópio dele para poder trazer uma imagem próxima do real, né? Então, outra coisa, a questão do ectoplasma, que já foi falado, já foi comentado em outras aulas, né? Naquelas aulas introdutórias a gente falou a respeito, né, Eduardo? Trouxe as fotos e tudo mais. Inclusive, você colocou uma foto aí daquelas que eu coloquei, né? Sim. O Chico mostrando o ectoplasma saindo do médium, né? Esses fenômenos, eles aconteceram na década de 50, tá? Que foi o momento em que aquilo começou a se manifestar com muita força. Então, vários médiuns no país começaram a manifestar esse tipo de fenômeno. É um fenômeno muito, como é que se diz? Cansativo, né? Para os médiuns. Muita energia, muita energia. Há muita energia, e a maioria das vezes que a gente vê esses fenômenos acontecendo é com salas com mais de 30 pessoas dentro. Por quê? Porque o Eduardo já falou, aí a gente aprende isso no livro dos médiuns. O médium, para manifestar um fenômeno, ele precisa de energia. Aonde vai buscar energia? Aonde o espírito comunicante vai buscar energia? Nos médiuns que estão na sala. Ele vai buscar a energia condensada desse ambiente e vai passar para o médium para ele transmutar isso. Então, ele vai solidificar uma rosa, vai solidificar um corpo, vai solidificar outros objetos, como nós vimos nas fotos lá, que existiam até cabeças, né, sendo materializadas, e apenas com o rosto, assim, no meio daquela espuma toda. Então, são coisas que estão dentro dos domínios da física, mas que a gente não consegue, com o olho normal, perceber. Então, esses fenômenos eles foram fotografados para mostrar para nós que existem essas coisas. Na realidade, muita gente na sala não está vendo isso. Muita gente não está percebendo, porque a maioria desses fenômenos eram feitos no escuro. Eles não podiam ser feitos, eles eram muito sensíveis à luz. A luz destruía todo o elemento que estava sendo condensado ali. Então, mais uma vez, a luz, né? Quando você mostrou lá o psicoscópio, então está lá os corpos que são inanimados, que a gente fala que são inanimados, mas que a física explica muito bem, que eles não são inanimados, eles estão em movimento, mas dentro de um limite. Eles estão dentro de um movimento e emitindo energia. Então é por isso que eles não têm brilho. Mas eles estão em movimento. Se eles não estivessem, não existiriam. As moléculas e os fótons estão ali vibrando. Se não vibrar, não acontece nada. Eu só estou enxergando vocês porque um aparelho eletroeletrônico está transmitindo, está vibrando a energia. Senão eu não estaria vendo. Tá? Tudo está emitindo energia. Senão a gente não veria. Então, a gente precisa ter atenção nessas coisas aí. E o médium, ele é um aparelho
condensador de energia. Ele emite para o ambiente. Ele emite para o ambiente a energia dele. Ele está recebendo a energia espiritual, está transmitindo para o ambiente e amplificando essa energia. Eu nunca esqueço de um experimento, não, uma aula prática, em que como é que fala? A demonstradora estava conduzindo esse evento, e era um evento especial que a gente tinha no começo do mês. Todo começo do mês a gente tinha uma aula de percepção. Não podia mediunizar. A gente tinha que fechar os olhos, fazer exercícios respiratórios e se concentrar na gente. Depois narrar o que a gente estava sentindo, o que a gente estava vendo. Eu estava numa dessas experiências aí e estou ali de olhos fechados e eu vejo a médium passar por mim, a expositora passar por mim. Ela passou por mim, na hora que ela passou por mim, eu vi um cone de energia girando na cabeça dela, assim, e quando ela virou para a plateia, no escuro, eu vi aquele negócio, parecia um chifre rodando na cabeça dela, e aquilo era colorido. Eu falei, nossa senhora, mas o que é isso? Aí, na hora, eu falei, espera um pouco, né? Isso é a aura dela, né, que está vibrando e eu estou vendo. E aí eu fui percebendo que não tinha só aquele cone, tinha vários, né? E eles girando e vibrando ao mesmo tempo, aquele negócio estranho. Eu falei, nossa, e se eu contasse isso para alguém, alguém não ia acreditar, porque é uma coisa impressionante de se ver. Eu consegui ver aquilo de repente, né? Foi numa pegada assim de raspão. E aquilo me deixou impressionado. Outra coisa que me deixou impressionado também foi a primeira vez que eu vi o ectoplasma. Que eu contei para vocês que um grupo de irmãos espíritas, de espíritos, vieram montar uma máquina na sala, montaram uma máquina e falaram, olha, nós vamos extrair da energia de vocês material que nós precisamos para socorrer os nossos irmãos que estão nos hospitais, nas enfermarias, etc. Aí ele falou, como é que é feito? Ele falou, vamos ligar a máquina, vamos aspirar toda essa energia que você está vendo aí. Aí eu olhei para cima, tinha uma nuvem condensada que parecia aquelas nuvens de geada, né? A gente fala, né? Quem já esteve ao ar livre no inverno vê aquelas nuvens de geada, aquela coisa fria, né? Só que não tem temperatura isso. Eu vi aquela energia luminosa brilhando sobre as nossas cabeças, aquela massa imensa. Ele falou, vamos tirar aí toda essa energia aí, ó, e vamos usar agora. Você vai ver a gente usando agora lá. Aí colocaram o aparelho para funcionar e do outro lado do aparelho, enquanto ia aspirando de um lado, do outro lado iam sair naquelas tiras luminosas. A única coisa que eu encontro para comparar era o isopor. O isopor, muito parecido com o isopor. Só que vibrante, né? Aquilo emitia uma luz branca azulada e parecia espuma. Eu colocava o dedo assim, aquilo parecia espuma, mas você não conseguia furar. Aí eles iam cortando aquilo em tiras, colocando em cima de uma maca, e aí eles falaram, vem comigo, eu vou te mostrar como é que a gente usa isso. Aí levaram a maca foi subindo, eu fui subindo junto com eles. Aí eles chegaram numa enfermaria enorme, enorme, tinha muita gente deitada e tal, e ele falou, vem cá, ó, tá vendo essa pessoa aqui? Em cada cama tinha um espírito atendendo, ali dando passe, vendo a energia vital daquele espírito que estava ali se recuperando, etc. E eles foram tirando aquelas faixas e colocando sobre a testa desses espíritos que estavam deitados ali. Alguns eles colocavam no peito, outros no braço, e assim por diante. Ele falou, isso daí vai recompor o perispírito desses espíritos, nossos irmãos que estão sofrendo. Eles estão sofrendo, eles vão ficar em tratamento, e é isso que a gente quer dizer. Quando a gente diz, o irmão está em tratamento, ele está em recuperação, foi para o hospital. Realmente ele está no hospital, está sendo tratado, está sendo assistido naquilo que ele mais necessita. E aí, depois desse tratamento, é que ele volta à realidade dele, né? E ele vê
todos os outros em volta dele, vai ter contato, etc. Então é isso, o tempo todo nós estamos falando de energias. Energias em diversos níveis, né? Não é um bicho de 7 cabeças, né? Existe aquela teoria das cordas, né? Que explica isso muito bem, né? Dos diversos níveis de vibração de energia, né? Que a energia física, né? A massa, ela pode ser transformada em energia. Qual que é a outra forma da energia? É a luz, gente. A luz é a forma mais elevada de energia que nós conseguimos perceber. Depois da luz, nós não vemos mais nada. Sai do nosso espectro de visão e nós não vemos mais nada. Mas, quando nós estamos fora do corpo, nós vemos todas essas coisas. Nós percebemos todas essas coisas. Por isso que é importante o médium estar sendo educado. Porque quando ele está na sala de cura ali, atendendo um paciente, muitos médios não precisam nem levantar da mesa. Só a vibração, foi falado aí nessa aula agora, foi falado. Só a vibração desses médiums, só a vibração da mente desses médiums, em conjunto unificada, pode curar todos os irmãos que estão ali. Todos os irmãos que estão ali, e mais, não nos esqueçamos, dos outros irmãos que são invisíveis e que estão ali também, participando do trabalho de cura. Muitas vezes estão nas macas ali junto com a gente, sendo atendidos também, gente. Então, a mediunidade é para isso. Olha a abrangência da nossa mediunidade. Olha, é como o Edu disse, precisa tomar cuidado, né? Precisa tomar cuidado com o ego. Com o ego. Não pode se esquecer. Nós somos humildes médiums. Só isso, mais nada. Nós somos instrumentos. Por isso nós temos que tomar cuidado com o egoísmo, tá? Porque, de repente, a gente pode sentir Deus. Nós somos deuses na nossa proporção. Nós podemos criar, podemos sim, claro que podemos. Jesus disse, podeis fazer tudo que eu faço e muito mais. O muito mais é esse aí. Então, nós temos sim o poder de fazer mudar muitas coisas, mas para isso precisamos estar educados. É isso. Edu, não vou falar mais nada, não, que eu tomei um monte de tempo aí já. Foram 15 minutos. Foi ótimo, foi muito bom. E tudo isso que você colocou, essa parte da energia é algo que a gente precisa realmente entender para servir, para ter qualidade, né, no trabalho que a gente vai realizar. A qualidade é bastante importante. E para agir com qualidade, você precisa se educar. Por isso que hoje em dia, lá no CETRAV, inclusive, a gente não usa mais a expressão desenvolvimento mediúnico. A gente usa educação mediúnica, né? E o melhor método de educar, nunca vai ser superado, é o próprio Livro dos Médiuns. O Livro dos Médiuns, o Guia dos Evocadores, de Allan Kardec, é a estrutura básica, onde nós encontramos a estrutura básica. Só uma observação, Edu. Oi? Só uma observação. Nós não podemos esquecer do seguinte, que Jesus, que nós consideramos o nosso mestre maior, até ele respeitava as leis desse plano materializado. Até ele respeitava as leis do nosso plano. Ele nunca transgrediu as leis. Ele falava, ele não veio para mudar a lei, ele veio para fazê-la cumprir. Então, ele cumpria exatamente tudo conforme deveria ser cumprido. A dimensão dele espiritual é inalcançável para nós, mas ele se tornou um humilde servidor e é o maior exemplo para nós. Certeza. Muito obrigado. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? Temos aí o tempo aí que a gente pode tirar alguma dúvida, comentar alguma coisa, que a gente possa trazer algo mais a respeito desse aparelhinho. Interessante esse aparelho, né? Volto a dizer, né? O nosso irmão Aulus apresentar esse aparelho. Ele é um dos muitos aparelhos que a gente vai encontrar dentro das obras de André Luiz. Nós temos ainda nesse livro o condensador ectoplasmático, que nós utilizamos muito. Por que ele não apareceu ainda, né? Porque agora que a gente está vendo pela primeira vez Aulus fazendo essa ligação, essa
vamos dizer, essa sintonia com aquilo que a gente já conhece do ectoplasma. E esse condensador ectoplasmático ele vai ser apresentado mais adiante nesse mesmo livro. E a gente, na sessão de desobsessão, a gente usa às vezes isso e nem percebe, que é quando a gente às vezes fala para o irmãozinho ali do lado, olha, tá vendo aí ao lado como se tivesse um monitor onde você está vendo tudo aquilo que faz parte de... Você está se vendo ali numa vida, fazendo algumas coisas, e ele vai relatando às vezes para a gente, eu estou vendo aqui, mas será que sou eu e tal? E é onde o que é o condensador ectoplasmático? É exatamente esse aparelho, né, que vai ser ali utilizado pelos nossos irmãos para que ele possa ter acesso a encarnações anteriores àquela que ele tem recordação, mas que estão gravadas ali na sua aura mental, né? A nossa aura mental, ela traz todas as nossas encarnações, tudo está ali. E nós vamos ainda estudar um pouco mais profundo. O condensador ectoplasmático aparece primeiro. Mais lá para frente, nós vamos estudar, já quase na metade do livro, nós vamos falar ali de clarividência e clareaudiência. Se não me engano, é o capítulo 12. Não tenho bem recordação se é o capítulo 12. Mas na clarividência, nós vamos ver ali os médiuns que conseguem ver nessa aura mental todos os pontos, né? Aqueles pontos que o irmão Clarencio chama a atenção de André Luiz, com aquela mulher que estava batendo ali nas muralhas do nosso lar e que Clarencio fala para ele, você precisa, você não tem se ele tivesse ali um psicoscópio, ele só punhou o psicoscópio e via, mas ele falou, apure um pouco mais a tua visão, aprofunde a tua visão. E aí quando ele aprofunda, ele vê as manchas, né? Na verdade, ele está vendo ali as manchas que estão no corpo mental, que estão sendo ali plasmadas no corpo perispiritual, né? O órgão formador do corpo perispiritual, ou seja, a base de formação do perispírito, é a mente. Ele está vendo ali as manchas que estão refletidas no corpo perispiritual, mas aquilo está lá na aura mental. E o médium clarividente, ele vê, alguns veem apenas a parte do corpo perispiritual, mas outros são mais profundos. E a gente vai estudar isso. Como ele se aprofunda, ele consegue ver ali na aura mental todo um passado. Livro Obreiros da Vida Eterna, capítulo 9, quando fala do nosso irmão Padre Domênico, a nossa irmã que se chama Enfermeira Luciana, que trabalhou com André Luiz, trabalhou com o instrutor Jerônimo, o rapaz que trabalhou com André Luiz, eu não me lembro o nome agora, mas a enfermeira Luciana, eles eram em três, Padre Hipólito. A enfermeira Luciana, ela era clarividente, e ela ia desenhando ali para o irmãozinho, vendo ali na aura mental dele todo o passado. E ela ia trazendo, ia recordando, e o irmão ia recordando as mazelas e os problemas ali, para que ele pudesse ali reviver e aproveitar, abrindo aqueles fulcros, né, em que ali aproveitava para um processo renovador e libertador. Muito interessante. Esse irmão foi tratado ali no livro Obreiros da Vida Eterna, e André Luiz, ele, com o Jerônimo, né, ele explica muito claramente o que a enfermeira Luciana estava fazendo, que era a clarividência. Então, para quem quiser se aprofundar sobre isso, é bem interessante. Eu vou colocar isso, não tudo que eu falei aqui, mas de alguma maneira, quando a gente estiver estudando ali a clarividência, eu vou dizer da onde eu tirei alguns exemplos, tal, para a gente ir recordando. Mas isso é bem interessante também. Alguém gostaria de colocar mais alguma coisa? O estudo do psicoscópio é algo fantástico, né? Só que eu penso o seguinte, você já imaginou, gente, se hoje em dia a gente já tivesse esse recurso? Eu não sei se nós estaríamos preparados, eu acho que a humanidade ainda não está preparada para isso, né? Conhecer os nossos íntimos pensamentos poderia ser um problema, né? Eu acho que, por enquanto, ainda nós não temos merecimento e nem temos preparo para isso. A gente ainda está brigando com o vizinho do lado, né? A gente ainda está tendo problema de briga lá em cima de Ucrânia e Rússia, né? Vizinho brigando com vizinho, né? Então é complicado a gente imaginar um aparelho desse tipo agora, né? O Edu, você citou aí a questão, se nós ainda não temos aparelhos para isso. Nós temos aparelhos, mas eles estão focando no plano físico ainda, né?
Eles não estão ainda pensando em focar além. Estão focando no plano físico. Então, nós temos aparelhos muito bons que estão auxiliando muito hoje a medicina, mas eles estão focados no plano físico, na matéria, né? À medida em Ressonância. que formos evoluindo aí, vão surgir esses aparelhos, né? Com certeza eles vão surgir, porque esses aparelhos são concepção da, da, da década de 50, né? Anterior a isso, né? E já existem aparelhos aí que podem não permitir ver isso daí, mas existem alguns aparelhos aí que já conseguem furar o espectro aí, viu? Já estão conseguindo avançar. E eu acredito que em alguns anos nós já estaremos aí com alguma coisa parecida com essa, né? Demora um pouco, né? Sempre demora, porque essas antecipações, elas têm um ciclo de 30, 40, 50 anos, né? Então a gente tem que ter paciência, nós não vamos ver, né? Eu não vou ver isso aí, né? Talvez eu veja na outra encarnação, mas essa não vai dar tempo. Mas são coisas que a gente sabe que não precisamos desses aparelhos, nós precisamos de afinar a nossa mediunidade, acertar a nossa mediunidade, usar os nossos recursos naturais que nós temos, né, para melhor servir. Bom, gente, alguém quer colocar alguma coisa, colaborar com alguma coisa que tenha observado, que possa enriquecer um pouco mais? Eu achei interessante aí, né? É que o seguinte, é, partindo do pressuposto que um aparelho desse dá para ser conhecido no nosso íntimo, é bom a gente começar a. É mais uma ferramenta, digamos, para a gente começar a se modificar, né? Porque existem coisas que a gente não precisa de aparelho para perceber no outro, né? Eu, pelo menos, eu consigo perceber algumas coisas. Eu até comento, às vezes, lá no centro, que eu não sabia nem que isso era mediunidade, e isso eu tenho desde muito jovem, desde menininha, de olhar para a pessoa e, às vezes, saber algumas coisas até que a pessoa, às vezes, está pensando. E eu não gostava disso porque eu achava que isso era eu estava fazendo um pré-julgamento. E eu só vim descobrir que isso era mediunidade assistindo um dia uma palestra sobre mediunidade intuitiva. Você falou aqui, você começou a falar numa aula anterior, numa dessas aulas anteriores, e aí um dia eu estava assistindo uma palestra e eu descobri, eu disse, então aquilo que eu sempre tive, isso ainda hoje acontece comigo. Mas, por exemplo, do ponto de vista de um aparelho desses, né? Porque a gente está aprendendo que qualquer pessoa tem um grau qualquer de mediunidade. Então, se você treinar algo em você, você pode servir, né? De alguma forma você pode servir. Só que ao servir é algo sério, é um trabalho sério, não é algo para brincar, não é algo para você brincar de reizinho ou de que eu sou, como o seu Francisco falou, sou a última bolacha do pacote, não é nada disso. Tanto que tem que ser uma coisa com horário rígido, com disciplina, com o encontro correto entre as pessoas, procurar as pessoas não faltarem, abraçar o trabalho para ser uma coisa realmente séria, como o Chico fez isso por mais de 70 anos, como o Divaldo vem fazendo isso aí há mais de 70 anos, e como tantos outros que a gente sabe do anonimato, que não são conhecidos como esses dois, que fazem isso aí há muitos anos, né? E o bom disso aí é da gente saber que existe um aparelho desse, que eu acho que talvez ele nem exista, porque isso aí foi escrito em 55, tem quase 70 anos, talvez já existam coisas mais modernas até que isso, né? Então, o bom é isso, é a gente começar a procurar fazer a reforma íntima que é tanto necessário, né? Porque assim como a mediunidade é uma ferramenta, é um instrumento para que a gente faça a nossa reforma íntima no dia a dia, né? Saber que existe algo desse tipo é como se, ou seja, eu estou no Big Brother o tempo todo, né? Eu posso estar dentro do Big Brother o tempo todo, né? Vou dizer, ou seja, aquilo que é mais íntimo, porque Kardec disse nas obras dele, ele diz, o que vale é a intenção. Então, aquilo que eu não conto para ninguém, que ninguém sabe, né?
E às vezes eu pensava, não, só Deus sabe, agora a gente está sabendo, através da aula dessa, que outros, né, outros irmãos podem saber, né, daquilo que a gente, que é o nosso mais íntimo, quer dizer, às vezes eu posso ser alguém que tem uma mediunidade para ajudar, mas eu estou ali com outra intenção, eu estou ali, né, com pensamentos diferentes, eu estou ali com tantas, né, e aí, será se eu estou trabalhando com Jesus? Será se a minha mediunidade está sendo realmente com Jesus? Será se eu não estou enganando a mim mesmo? Porque quando você não trabalha dentro do correto, você não engana o outro. Você não engana a Deus, você não engana Cristo, porque Deus é Deus, Cristo é Cristo, e qualquer coisa que a gente faça de errado não abala eles, né? Abala a gente, né? Então, que isso seja assim mais uma ferramenta. O bom disso é isso. Eu, pelo menos, eu não sei vocês, mas quando eu era criança, a minha mãe, aos 6 anos, 5, 6 anos, mamãe me ensina a rezar. Eu tive um sonho uma vez muito feio, um sonho com o diabo, e aí a mamãe me ensina a rezar, e eu não sabia rezar, pedi minha mãe me ensinar a rezar, e ela me ensinou, né? E aí ficou uma coisa na minha cabeça, eu não sei se isso é de outras vidas, porque assistindo as palestras do Dr. Jorge Andréa, né, ele fala isso que você acabou de falar, que tá tudo no nosso cérebro, né? Todas as reencarnações, tudo que a gente viveu em cada reencarnação, né? E eu lembro que eu dizia assim, a gente não pode rezar sem roupa. Eu sempre dizia isso desde criança, e ainda hoje eu tenho isso. Ainda hoje eu tenho isso, né? Então, comigo isso é muito comum, ó. Porque tem gente, por exemplo, eu moro numa região muito quente, aqui é muito comum a gente querer dormir sem roupa por causa do calor, né? Então, mas eu sempre digo, não, mas na hora de rezar, de jeito nenhum, nem pensar, nem, sabe? Eu já tenho uma outra amiga aqui, ela é budista, e o budismo tem muita coisa espírita, né? E ela diz assim, Ana Joyce, eu acordo às 5 horas da manhã, me produzo toda, me maqueio, faço tudo, porque para rezar, eu tenho um ginoflexo, né? E ela se ajoelha, ela tem um ginoflexo em casa, tem tudo bonitinho, ela se ajoelha e faz oração. E ela disse, eu me produzo toda, Joyce, como se eu fosse para uma festa. Eu disse, mas por que isso? Ela disse, porque eu vou ter um encontro com Jesus, com Deus, com o meu Jesus. É a pessoa mais importante que eu vou encontrar, então eu tenho que estar maravilhosa para ele. Quer dizer, a maneira da gente entender como isso é importante, né? Isso é tão natural dela, assim como para mim, é muito natural, ó, jamais orar sem roupa. Eu sempre digo, não, meu Deus, eu não posso orar sem roupa, é uma ofensa ao Senhor, né? Então, são coisas, assim, que eu acho que vai moldando, assim, acho que o nosso caráter, a nossa moral, né? Condutas que eu acho que ajudam, né? Só isso, gente. Obrigada. Obrigado, Ana, por compartilhar com a gente. É interessante, isso é muito legal, muito legal. Cada um tem realmente aí uma conduta, né? E é interessante, é respeito, né? Qualquer coisa, como a gente sempre fala, né? Respeito. E isso é importante, é uma das coisas que a doutrina ela é muito forte nisso, né? O respeito às pessoas, respeito a cada um. Isso a gente não pode nunca abrir mão. Bom, eu acho que é isso, né? Semana que vem, então, a gente dá continuidade. Capítulo 3, Equipagem Mediúnica. É um capítulo denso, muito denso. Vamos tentar ver se a gente faz ele em 2 aulas e em 2 lives, né? Terminando capítulo 3, o próximo é o Ante o Serviço, e aí é uma aula com o nosso irmão Roberto, e aí ele vai aproveitar para dissecar um pouco, né? Já que ele é médico, ele vai dissecar o capítulo 4 para nós, a gente vai aprofundar um pouco no capítulo 4. Queria agradecer a presença de todos, muito obrigado novamente, porque é só com a presença de vocês é que a gente pode ir caminhando nos nossos estudos e nos desenvolvendo. Graças a Deus, nós logo vamos iniciar também os trabalhos presenciais, né, da educação mediúnica, estamos próximos disso, as salas já estão praticamente prontas, temos aí só o finalzinho da redação das nossas apostilas, né? Mas assim que isso estiver pronto, a gente também vai dar início lá no CETRELV na parte prática. E aí o que a gente está vendo aqui na teoria, lá também nós vamos exercitar, além de ter a parte teórica, nós vamos ter oportunidade de nos conhecer a nós mesmos, que é o começo, né? E depois a aproximação, tal, e a gente vai se desenvolvendo, conhecendo melhor a mediunidade e colocando ela em prática, mediunidade com Jesus.
Marco Antônio está com o microfone aberto, queria falar alguma coisa? Não, só agradecer a todo mundo. Eu já estou no computador meio travado. Se eu abrir a imagem aqui, tentei abrir aqui, ó, eu já fico travado. Mas só agradecer a todo mundo pela participação, por tudo. Realmente a apostila já está quase pronta. O Roberto terminou quase que 99% dela. Eu tive a oportunidade de ler um pedaço, tá muito bom. E se preparem para o curso de lá, quem for participar, que nós vamos com tudo. Com certeza. O âmbito é tentar obter um máximo de qualidade, disciplina, formação com qualidade e disciplina, para que a gente possa ser instrumentos cada vez melhores, né? Porque quanto mais nós nos aprimoramos, mais também a espiritualidade vai nos trazendo condições de a gente ir progredindo, conhecendo mais, tendo mais contato. Então, isso é muito importante. Marco Antônio, você pode fazer para a gente o encerramento, aproveitando? Faço, claro. Sim. Gente, obrigado. Boa semana. Passar a palavra para o Marco Antônio. Convido a todos a cerrarem seus olhos, relaxar a mente, relaxar o corpo, os membros inferiores, superiores, pescoço. Sentir a espiritualidade presente na casa de cada um de nós. E agradecer por tudo que aprendemos no dia de hoje, pelos esclarecimentos que tivemos, pela oportunidade que temos de estar aqui e poder participar de um curso como esse, de poder aprender, e rogamos a todos os nossos mentores que nos ajudem, não só a entender, mas a colocar em prática tudo aquilo que nos é ensinado, tudo aquilo que nos é passado por esse estudo e por todos os outros que fazemos. Vamos agradecendo a Jesus, nosso Mestre, e a Deus, nosso Pai, pela oportunidade, com a prece maior, a prece que Jesus, nosso Mestre e irmão maior, nos deixou. O Pai Nosso. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso santo nome, venha a nós o vosso reino e seja feito, meu Pai, a tua vontade, assim na terra como ela é feita no céu. E o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas dívidas, assim como nós devemos perdoar aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação, e livra-nos, Senhor, de todo mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus e graças a Jesus. Muito obrigado a todos mais uma vez pela participação de todos. Estamos aí, obrigado, Edu, por mais uma vez, né, uma explanação assim, ao Francisco, a Ana, todos que participaram aí, né, que deram seus... A todo mundo, porque todo mundo que está aqui. Sem a presença de vocês, a gente não consegue fazer nada. Sem dúvida. Muito obrigado a todos. Que a paz esteja dentro dos nossos lares e dos nossos corações. E alimentamos essa paz até semana que vem, não esquecendo do Evangelho de Jesus, o Evangelho no lar. Uma boa semana. Fiquem todos na paz.